Deus, bom dia, igreja. Bom dia, como é bom estarmos aqui mais uma vez. Está feliz? Eu sempre estou muito feliz quando eu estou aqui nesse lugar. Só de pensar em tudo que nós já vivemos na nossa vida e pensar no privilégio de estarmos na casa do Senhor nesse momento. Quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, isso me traz muita alegria de estar aqui nesse lugar, nesse momento, e eu imagino que seja assim para você também. Amém? Que bom que você está aqui. Nós estamos numa série de mensagens, uma série muito interessante, porque esse ano nós teremos uma série única de mensagens durante o ano, e ela vai funcionar como uma série de televisão, ou da Netflix, que você já está mais acostumado aí, que tem uma série só, porém várias temporadas, e dentro das temporadas, vários episódios. Hoje é mais um episódio, e em cada episódio nós estamos falando de personagens bíblicos que marcaram a história, personagens que marcaram a história do mundo, personagens históricos, personagens também que são verdadeiros exemplos a não ser seguido. E hoje nós falaremos um pouco sobre isso, sobre personagens a não ser seguido. Vamos aprender o que não fazer. A palavra do Senhor é tão fantástica que ela está cheia de exemplos também sobre o que não fazer. E eu acho que isso é sabedoria, porque é muito mais sábio você aprender com o erro do outro, ao invés de você precisar errar para aprender com o seu próprio erro, não é verdade? Então nós podemos aprender com esses personagens bíblicos tudo isso. E hoje falaremos sobre Balaque e Balaão, dois personagens interessantes na história do povo de Deus, e através da história deles, nós vamos aprender a não viver mais sob a influência da nossa maldade. Hoje vamos refletir sobre a história desses dois e aprender a não mais seguir os nossos próprios caminhos, mas os caminhos do Senhor. Por isso eu te aconselho, na verdade eu te convido a abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de Números, no capítulo 22. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia, está mais no inicinho aí, e nós vamos lá para o capítulo 22, te aconselho também a fazer anotações durante a mensagem, é um momento rico para você aprender, não aquilo somente que eu vou falar, mas principalmente aquilo que o Senhor falar com você nessa manhã, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você. Então faça anotações, faça as suas reflexões aí, e permaneça também com a Bíblia aberta, porque nós iremos ler alguns textos agora, e depois nós vamos voltar em outros textos, então fica aí aberto para você ir consultando, mas também está aqui no telão para a gente acompanhar. Vamos lá? Números capítulo 22, nós vamos ler no versículo 1 até o 6. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros então a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Vamos orar?
Pai, obrigado mais uma vez por estarmos nessa casa. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, pelo que o Senhor já trouxe até nós. Mas nós queremos agora, Pai, mais de Ti. Nós queremos, Pai, que o Senhor transforme a nossa forma de pensar, transforme a nossa forma de agir, transforme o nosso coração. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre morada no nosso coração e transforme a nossa vida por completo, em nome de Jesus. Amém. Qual que é o contexto aqui? Israel estava cativo no Egito. Deus então levanta Moisés para libertar o povo. Moisés então começa a vagar pelo deserto com esse povo. Essa história durou mais de 40 anos, uns 40 anos ali, dando voltinha no deserto, por causa do pecado do povo. Mas aí Deus começa a dar vitórias, Deus começa a dar conquistas, o povo de Israel começa a conquistar território, começa a destruir povos que eram inimigos de Deus, até que eles chegam perto de Moabe. Moabe, que tinha como rei Balaque. Balaque então, rei de Moabe, se desespera, porque ele viu o que aconteceu com dois povos, cujos reis eram Seom e Og. No capítulo 21 tem essas histórias. Balaque se desespera, fica com muito medo, porque esses povos, esses reis foram destruídos, porque se tornaram inimigos do Senhor. E o interessante é que Israel não atacou a Balaque, ele não atacou Moabe, ele apenas acampou no entorno daquela terra, bem próximo dali. E alguns comentaristas vão dizer que esse foi um dos últimos, se não o último acampamento de Israel, antes de entrar na terra prometida. Balaque então ficou desesperado, tomado pelo medo, ele tenta tomar uma providência, tenta se antecipar, para que ele pudesse enfraquecer o povo de Israel, e para que este fosse chutado de perto dele. Ele queria a distância daquele povo, porque ele olhava e via que era um povo muito poderoso e muito numeroso. Balaque então teve uma grande ideia. A grande ideia dele é chamar um vidente, uma espécie de um profeta, alguém que tinha um conhecimento superior do mundo espiritual, chamado Balaão. Balaque então manda buscar Balaão, ele envia honrarias, envia valores monetários, muito ouro, muitas coisas preciosas, para convencer Balaão de amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, ele era um vidente, um adivinho, um famoso, porém, nem ele nem Balaque serviam ao Deus de Israel. Por mais que eles conheciam, sabiam quem era, eles não serviam ao Deus de Israel, eles eram pagãos. Balaão, ele tinha uma fama que extrapolava os limites da sua cidade, ele era reconhecido como alguém muito poderoso, tanto que Balaque disse que a quem ele abençoasse, abençoado seria, a quem ele amaldiçoasse, amaldiçoado seria. O desejo de Balaque era então que através de uma maldição lançada, através de uma palavra, uma ação no mundo espiritual, o mundo físico fosse afetado, e assim ele poderia vencer o povo de Israel. Essa era a sua grande ideia. Porém, quando os nobres, as pessoas importantes, chegam para Balaão, com todo aquele dinheiro, com toda aquela pompa, para convencê-lo, Balaão diz que consultaria ao Senhor, e o que o Senhor o dissesse para fazer, isso ele faria. É interessante, porque isso mostra para a gente que Balaão sabia quem era o Deus de Israel. De certa forma, ele sabia quem era esse Deus. Então, ele foi consultar o Senhor, mas o Senhor diz a ele: não vá,
porque este povo é abençoado por mim. Por isso não amaldiçoe o povo de Israel. Balaão responde isso àqueles homens que foram buscá-lo. Esses homens levam essa resposta para o rei Balaque, que não se dá por satisfeito. Aumenta as honrarias, escolhe pessoas ainda mais importantes do seu reino, para que volte, para tentar convencer Balaão de amaldiçoar o povo de Israel. Tamanha era a maldade do seu coração. Porém, nesse novo momento de consulta, o Senhor diz a Balaão: Balaão, vá com eles, pode ir. Balaão então decide ir com aquela comitiva. Porém aqui, nós temos que entender que em momento algum, o Senhor autorizou Balaão a amaldiçoar o povo. O Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito, e o propósito do Senhor foi cumprido. Mas talvez nesse momento, Balaão olhou por aquelas honrarias, olhou para todas as pompas que Balaque estava oferecendo a ele, e falou: agora pronto, resolvi minha vida, botei meu jumento na sombra, agora estou na paz, ganhei na loteria. E aí é muito interessante, porque aqui tem uma das histórias mais, talvez, engraçadas, ou mais interessantes da Bíblia. Balaão levanta no outro dia de manhã, arruma sua jumentinha, monta ali na jumentinha, e vai em direção a encontrar Balaque. No meio do caminho, a palavra diz que o anjo do Senhor, que o coração do Senhor se fechou para Balaão. O anjo do Senhor apareceu para destruir a vida dele. Porém, Balaão estava cego espiritualmente. Balaão não viu o anjo do Senhor, e aqui a palavra diz anjo com letra maiúscula, ou seja, era o próprio Deus que estava se revelando. Porém, Balaão não viu. Quem viu o anjo do Senhor? A jumentinha. E ela começou a se desviar do caminho. Só que toda vez que o anjo aparecia, ela se desviava, Balaão metia o cipó, batia na jumentinha, espancava a jumentinha. E ele fez isso várias vezes, até que chegou no momento em que eles estavam num caminho que não tinha como se desviar nem para um lado nem para o outro. O anjo apareceu e a palavra do Senhor diz que ele estava com a espada desembainhada nas mãos. E aí a jumentinha não tinha para onde correr. O que ela fez? Empacou. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Ela empacou e se jogou ao chão. Esse Balaão já estava nervoso, porque na cabeça dele está assim: a jumentinha está atrasando minha vida. Estou indo ali receber uma bênção, receber uma coisa bacana, está atrasando minha vida. Aí que ele bateu mais ainda na jumenta. Porém, Deus faz algo muito impressionante. Deus faz a jumenta falar com Balaão. E aí ela vira para ele e fala: por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me batendo? Balaão está tão enfurecido, tão nervoso, tão tomado por aquela história, que em momento algum ele fala assim: oxe, eita, que é isso? Você está conversa agora? Ele só responde: porque você está zombando da minha cara, se eu tivesse armado eu teria te matado. Olha que interessante, nesse momento o anjo do Senhor se aparece para Balaão, e aí ele entende tudo. Opa, tem uma coisa errada aqui. E aí ele se arrepende, ele se prostra diante do anjo, e o anjo do Senhor de novo alerta a ele: você pode ir, vai encontrar Balaque, porém, você só dirá o que eu mandar, só diga aquilo que eu permitir, aquilo que eu ordenar que você possa dizer. Então Balaão chega até Balaque, e por 3 vezes, por 3 tentativas, eles tentam amaldiçoar o povo de Israel, e Deus não permite. Da boca de Balaão só sai bênção, da boca de Balaão só sai palavras boas, da boca de Balaão só sai palavras de prosperidade. O rei Balaque se enfurece e fala: vai cuidar de sua vida, deixa eu cuidar da minha, não quero mais saber disso. E essa é a história de Balaque e Balaão. Aqui essa história
ela nos ensina muitas coisas. De um lado nós temos Israel, que vivia debaixo da proteção e da bênção do Senhor. Do outro lado nós temos homens maus, que desejam o mal do povo do Senhor. De um lado nós temos a mão poderosa de Deus prosperando aquele povo. De outro lado nós temos o reflexo da maldade humana, que é fruto do seu pecado. Porém, nesse tempo aqui, nesse momento, eu fico imaginando Balaque, naquele momento que ele viu o povo de Israel ali no seu território. Eu imagino que ele tinha duas alternativas. Eu imagino que ele tinha duas opções. Ele poderia optar pela bênção, ou ele poderia optar pela maldade. Porque eu imagino que ele poderia ter procurado Moisés e falar assim: fala, Moisés, meu chegado, como é que tá as coisas? Bacana, hein? Tá crescendo, hein? Ó, tô vendo aí que o negócio tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, eu não quero ser seu inimigo, não. Eu quero entender o que está acontecendo com você. Eu quero entender porque eu sei que tem algo diferente acontecendo com você, e eu quero isso para mim também. Ao invés da gente ser inimigo, vamos nos aliançar. Vamos nos aliançar. Eu quero conhecer o seu Deus. Eu quero saber o que você tem para me ensinar. Moisés, não ataque o meu povo. E eu imagino isso por dois motivos. Primeiro, porque os moabitas eram, de certa forma, parentes do povo de Israel. Os moabitas são descendentes de Ló. Lembra daquela história tenebrosa de que as filhas de Ló se deitaram com seu pai para ter os seus filhos, que elas estavam com medo de não se casarem? A primogênita deu à luz a um filho, e o nome dele era Moabe. Então os moabitas são descendentes desse Moabe. Ló era sobrinho de Abraão. Então eles são povos parentes, povos próximos. Nisso eu também penso que poderia ter sido diferente, porque em Números capítulo 21, um capítulo atrás aí, no versículo 21, vai dizer que quando Moisés foi passar pelo território do rei Seom, ele não ia atacar o rei, ele pediu passagem. Ele falou: rei, deixe-nos passar pelas suas estradas, nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, a gente só quer passar. O rei Seom, pelo contrário, se levantou contra Israel, atacou o povo de Israel, perdeu a batalha e seu território foi conquistado pelo povo de Israel. Ou seja, originalmente, não era para ele ter sido destruído, mas a sua arrogância, o seu orgulho, a sua prepotência, o fizeram decidir por caminhos tortuosos. Eu penso que Balaque, ele teria essa opção, de escolher a bênção do Senhor, de pedir, de clamar, de se arrepender dos seus maus caminhos, e pedir que a bênção que estava sobre Israel, também recaísse sobre ele. Porém, Balaque também tinha uma segunda opção, que era agir segundo a maldade do seu coração, que era viver segundo os seus próprios caminhos, o seu próprio entendimento, viver segundo a influência do seu próprio pecado. Balaque então escolhe este caminho, ele se opõe ao Senhor, ao se opor ao povo de Israel. Ele escolhe um caminho totalmente direcionado pela maldade humana. Isso é um coração rebelde. E como estamos falando sobre bênção e maldição, ou melhor, bênção e maldade, sobre a bênção do Senhor e a maldade do coração do homem, eu acho que é importante nós pensarmos um pouco o que de fato quer dizer cada um desses termos. A bênção do Senhor, eu entendo como ser guardado pelo Senhor. Sabe aquela figura que Jesus usa lá em Lucas 13, da galinha juntando os pintinhos debaixo das suas asas? Quem é da roça igual eu sabe como é que é esse negócio.
Eu imagino que alguém que é abençoado pelo Senhor, é alguém que está debaixo das asas do Senhor, guardado pelo Senhor. Nesse local há proteção, cuidado, provisão. Penso também que ser abençoado é dispor de uma capacidade que foi gerada por Deus, mas uma capacidade para prosperar e obter sucesso. É ser divinamente guiado para o crescimento, para a multiplicação, em todas as áreas da sua vida. Tudo que um abençoado toca, abençoado se torna. Eu creio que isso é ser abençoado pelo Senhor. A família de quem é abençoado prospera, as finanças prosperam. Uma pessoa abençoada por Deus é aquela que sobre ela está a mão do Senhor, para que ela se torne uma influência, um exemplo a ser seguido. Já a maldade é viver debaixo das consequências dos pecados cometidos por você. A maldade, viver debaixo da maldade, é como, por exemplo, o rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi cometeu um grave pecado. Ele cometeu um adultério com Batseba. Ele mandou matar o marido dela. Foi algo terrível. Porém, o rei Davi se arrependeu. O rei Davi buscou reconciliação com o Senhor. O Senhor recebeu o pedido de reconciliação de Davi. O Senhor o lavou dos seus pecados. O Senhor cuidou das suas feridas. Mas o Senhor não o isentou de sofrer as consequências do seu pecado. Ele passou por cada uma delas. Ele passou e viveu cada uma das consequências dos seus pecados. O problema é que quando agimos pela maldade do nosso coração, não somente nós somos prejudicados, mas também todos aqueles que estão debaixo da nossa influência, a nossa casa, os nossos cônjuges, a nossa família, eles também sofrem com as consequências dos erros que você toma. E eu não estou falando aqui de maldição hereditária, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que num ambiente onde as pessoas que são referência, são influência, se tornam pessoas maldosas, negativas, se imprime na vida daqueles influenciados essa cultura de maldade. Ou como que você imagina, por exemplo, que será a sexualidade de uma pessoa que cresceu numa família, num lar, onde a promiscuidade rola solto, onde o palavrão rola solto, onde a pornografia rola solto, a objetificação da mulher. Como você acha que será, como você pensa que será esse adulto, quando ele crescer? Sendo que a sua ética, a sua moral, o seu pensamento, o seu comportamento, foi modelado por essa forma de viver. Como você imagina que será a vida de um adulto, com as bebidas alcoólicas, por exemplo, sendo que ele cresceu num lar, onde o que havia ali, era uma verdadeira devoção, uma verdadeira idolatria à bebedeira, e isso foi impregnado na formação daquela criança. Como você acha que será a vida desse adulto? Então o que eu estou dizendo aqui, é que as crenças que te forjam quanto pessoa, as crenças que te forjaram quanto pessoas, também pode ter sido em consequência da vida que a sua família viveu, daquilo que aconteceu na sua casa. Porém há uma saída, há uma solução, há uma decisão, e nós vamos falar dela hoje também. O padrão de pensamento, nós sabemos que ele modela o nosso comportamento, e esse comportamento, ele autoriza a intervenção espiritual sobre a nossa vida. Se somos guiados pela bondade do Senhor, se somos guiados
pelas bênçãos do Senhor, ou se nós somos guiados pela maldade do nosso coração, isso irá abrir brechas na nossa vida. Porém, há uma saída. A palavra do Senhor é maravilhosa, ela nos dá uma solução, e é a mesma solução que o Senhor deu para o povo de Israel, lá em Deuteronômio 11, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus. Se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Existe uma saída, mas o que nós devemos fazer? Qual que é a nossa decisão? Tem que ser uma decisão de obediência. Tem que ser uma decisão de obediência. O Senhor coloca diante de nós as suas bênçãos. Basta obedecermos os seus mandamentos, e elas nos seguirão, elas nos alcançarão. Certa vez eu ouvi uma história, uma ilustração de um pastor, Paulo Borges Júnior, e ele fala sobre a maldade do homem e a bondade de Deus. E é como se nós estivéssemos numa ladeira bem íngreme. Belo Horizontino entende de ladeira. Então imagina que você está numa ladeira bem íngreme. Lá em cima está a bondade de Deus. Lá embaixo é a maldade do homem. Para nós alcançarmos a bondade de Deus, nós precisamos de uma ferramenta. Para nós alcançarmos a maldade, basta somente deixarmos o fluxo da vida seguir normalmente. E qual que é a ferramenta que nós precisamos para alcançar esse nível de bênção do Senhor? A obediência. É a obediência. Não há outra alternativa. Nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, às leis do Senhor, às ordenanças do Senhor. E isso não é porque Deus é um autoritário, porque Deus é um carrasco, que Ele fica de lá mandando raio na cabeça de quem desobedece. A questão não é essa. A maldade, o mal da nossa vida é um fluxo natural, por causa do nosso pecado. Na verdade, nós devemos obedecê-lo, é porque Ele é o seu Criador. Quem entende mais sobre a obra criada? Senão o próprio Criador. O Senhor é o seu Criador. Por isso que Ele fala para nós sobre obediência. E aqui, eu não estou falando de rituais, não estou falando de vir aqui todo domingo, não tem a ver com você ter uma Bíblia na sua casa, não tem a ver você gostar da igreja, tem a ver com você obedecer, porque você pode passar a vida inteira aqui dentro, sem nunca ter obedecido ao Senhor, sem nunca estar aqui pelas motivações corretas. Obediência, há uma saída, há uma decisão, e eu imagino que Balaque e Balaão poderiam ter escolhido viver segundo a bondade do Senhor, se obedecessem aos seus mandamentos, se obedecessem aos seus direcionamentos, se tivessem um coração verdadeiramente convertido ao Senhor. Isto porque nós vimos, Balaão consultou ao Senhor, ele sabia que ele existia, ele sabia que existia um Deus em Israel. Balaque e Balaão tinham uma escolha, e hoje você também tem uma escolha, hoje você também tem uma decisão a tomar. Por isso eu quero falar de 4 características, dentro dessa história, 4 características de quem vive aprisionado pela sua própria maldade, 4 características de quem vive influenciado, direcionado pela sua própria maldade. E por que eu quero falar sobre isso? Para que você decida não mais viver assim. Hoje é o dia da sua libertação. O Senhor tem algo grandioso para você nesse momento. Então acompanha comigo aí, no versículo 2, do capítulo 22. Está escrito assim: viu, pois, Balaão
Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus. A primeira característica que eu quero destacar sobre aqueles que vivem segundo a sua maldade é que eles são meramente observadores das bênçãos alheias. Observadores das bênçãos alheias. Sabe por que Balaque apenas viu o que Israel conquistou? Porque não era uma conquista dele. Se fosse uma conquista dele, ele estaria celebrando, ele estaria regozijando diante do Senhor, ele estaria desfrutando da sua vitória, da sua conquista, e não de olho no que é do outro. Quem vive segundo a maldade do seu coração é apenas um observador da prosperidade alheia. É alguém que está tão desajustado que ele não prospera, ele não sai do lugar. Ao invés de ser um protagonista em sua vida, é meramente um observador. É alguém que está tão tomado de crenças limitantes, de vitimismo, que se torna um invejoso, se torna um cobiçador. E aqui eu quero só abrir um parênteses, para que fique claro, que quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando apenas de prosperidade financeira. Quando eu estou falando de sucesso, eu não estou falando apenas de sucesso financeiro. Eu estou falando de prosperidade em todas as áreas da sua vida. De excelência em todas as áreas da sua vida. De viver uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. De viver aquilo que o Senhor tem para você em todas as áreas da sua vida. Porque é isso que o Senhor prometeu para nós, na verdade, foi para isso que Ele veio, para que nós tenhamos e vida em abundância. Vida em abundância é prosperidade. Então não se limite a pensar em finanças somente, é também, mas não é somente isso. E também não se oponha ao que eu estou dizendo, por achar que eu estou falando só de finanças. Estou falando de uma vida guiada pelas mãos do Senhor. Porém, quem está apenas observando as bênçãos alheias, ele se torna uma pessoa invejosa. E olha o que a palavra do Senhor fala sobre a inveja, em Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. A inveja não é um sentimento somente. A inveja é como um câncer. Ela te corrompe por dentro, ela te corrói por dentro. Olha o que Provérbios 28:22 diz: o invejoso é ávido por riquezas, ele está ansioso por riquezas, ele quer riquezas, e não percebe que a pobreza o aguarda. Olha o que Provérbios está dizendo, que por mais que o invejoso deseja crescer, o seu futuro é de pobreza. Sabe por quê? Porque ele anseia desesperadamente grandes conquistas, grandes vitórias, mas ele não as alcança, porque ele deseja aquilo que é do outro. Ele não deseja aquilo que o Senhor tem para ele. Em Tiago 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A vida do invejoso é uma bagunça, nada progride para melhor, não há multiplicação das coisas boas, somente a proliferação das coisas ruins. E isso é a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu, não estou inventando. O filósofo Leandro Carnal disse algo importante, interessante sobre a inveja, que ela vem do latim, e a tradução literal da palavra do latim significa aquele que não vê. Parece uma contradição, mas na verdade é aquele que não vê a si mesmo. É aquele que tem pouca percepção de si mesmo, mas está sempre a se contorcer pela conquista do outro. O filósofo ainda diz que o invejoso sempre fez menos do que o alvo do seu ataque. O rei Balaque, em toda a sua história bíblica, ele foi conhecido somente como alguém que tentou parar o avanço de Israel. Não se fala das suas conquistas,
não se fala das suas vitórias, não se fala de arrependimento, não se fala de crescimento. Primeira característica de alguém que é dominado pela sua própria maldade é que ele é apenas um observador. A segunda característica é alguém que é totalmente dominada pelo medo. E olha o que está escrito no versículo 3 do capítulo 22 de Números: Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Moabe, no caso, é todo o povo, mas a sua representação maior é o seu próprio rei, Balaque. Sabe o que acontece com o medo? O medo nos acovarda. O medo nos acovarda. Balaque, ao ver aquele povo, ele não teve a paciência de esperar para ver o que aconteceria. Ele também não teve a coragem de ir até lá em Moisés, conversar com Moisés. Mas o que ele pensou foi: eu vou enfraquecer o povo, eu vou ser estratégico, eu vou usar de artimanhas. E aí ele tentou lançar uma maldição feita à distância, porque o medo acovarda. O medo nos amedronta, nos paralisa. O medo nos impede de viver uma vida gloriosa que o Senhor tem para nós. O medo nos paralisa. E o problema é que eu tenho conversado com muitos amigos nos últimos dias, e a gente tem falado sobre o quanto o medo tem dominado as pessoas nesse tempo. Eu nunca vi pessoas tão medrosas igual eu tenho visto nos últimos dias. E eu falo desde crianças a idosos, pessoas totalmente dominadas pelo medo, pessoas que têm medo de conversar umas com as outras, pessoas que têm medo de assumir um relacionamento, pessoas que têm medo de tentar uma carreira, de estudar, de entrar num novo trabalho, pessoas que têm extremo medo daquilo que eles ainda não experimentaram, que é uma novidade, pessoas que estão paralisadas, têm um profundo medo de ter um tempo sozinhas, dentro de casa, não conseguem. O medo está tomando conta das pessoas. Eu lembro de tempos atrás, uns 15 anos atrás, eu via os adolescentes, os jovens da nossa igreja, fervendo por evangelizar, fervendo por abrir novas células. Eu lembro de um colega nosso lá, que ele tinha umas 4 células, um cara nem trabalhava na igreja, nem nada, era um membro da igreja, tinha 4 células, eu nem acho que é saudável, mas ele estava com tanta sede, ele estava com tanto empenho, que ele tinha 4 células, e hoje nós vemos uma dificuldade em tentar trazer de novo isso para essa geração. Nós temos muita alegria dos adolescentes aqui dessa igreja, porque eles não têm tido medo. Inclusive, estamos com 10 adolescentes hoje, espalhados aí por algumas cidades de Minas Gerais, pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, no projeto Invasão. Nós temos muita esperança nessa galera, mas tem que ser um trabalho intenso, porque as pessoas hoje têm medo de tudo, inclusive de falar de Jesus, inclusive de anunciar sobre o autor da sua fé, sobre o Criador da sua vida, sobre aquele que resgatou você do império das trevas e te trouxe para essa maravilhosa luz. Quantas pessoas têm sido aprisionadas pelo medo, mas a palavra do Senhor nos dá uma solução, a palavra do Senhor nos dá uma saída. Em João 14, 27 está escrito: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbem os vossos corações, nem tenham medo, eu lhes dou a minha paz. Palavras do próprio Senhor Jesus. Em 1 João 4,18 está escrito: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual que é o segredo, qual que é a chave que o Senhor está nos dando para sermos libertos do medo?
é ser amigo de Jesus, é ser íntimo do Senhor, é conhecer mais a Jesus, porque conhecendo mais a Ele, somos aperfeiçoados no amor perfeito, que é Ele, e desfrutamos da paz que Ele tem para nos dar. Precisamos conhecer mais a Jesus. Se você teme, a palavra diz que você não está aperfeiçoado no amor. Precisamos vencer o medo. A terceira característica de alguém que é dominado pela sua própria maldade é que ela é uma pessoa que toma péssimas decisões. Péssimas decisões. Eu não sei o número, mas por dia, todos nós tomamos não sei quantas mil decisões durante um dia, desde micro decisões a macro decisões, desde qual roupa eu vou vestir, a fechar um contrato ou não. Nós estamos tomando decisões o tempo todo, mas alguém que é tomado pela sua própria maldade, guiado pela sua própria maldade, é um péssimo tomador de decisão. Olha o que está escrito no versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque, diante de um possível ou iminente confronto, diante de uma iminente dificuldade, ele toma a péssima decisão de buscar a maldição como uma resposta. Ele toma a péssima decisão, e essa decisão o levou para um caminho de perdição, porque lá no final dessa história, depois de Balaão proferir todas as bênçãos a Israel, ele vira para Balaque e fala: agora escuta o que eu vou dizer a você, o que acontecerá ao seu povo. Números 24:17, eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Olha o que as más decisões de Balaque o levaram. Olha para onde as suas más decisões o levaram. E eu quero que você avalie então nesse momento, para onde as suas decisões estão conduzindo a sua vida. As decisões que você tem tomado, tem te levado para um caminho de vida, ou para um caminho de morte? Para um caminho de bênção, ou para um caminho de maldade, de perdição do pecado para a sua casa? Você tem buscado vencer os seus desafios por meio do ocultismo, da magia? Você tem buscado um refúgio no álcool, nas drogas, no ganho irresponsável de dinheiro? Estes são os caminhos que você tem tomado na sua vida? Diante dos desafios, esse tem sido o caminho, esse tem sido o refúgio da sua vida? Ou você tem buscado cumprir aquilo que o Senhor tem para você? Viver a bênção e a bondade que o Senhor tem para a sua vida? Quais têm sido os seus caminhos e para onde eles o têm levado? Muitas pessoas crescem na vida, ou buscam crescer na vida, buscam se desenvolver na sua vida, mas por causa de caminhos tortuosos, mas por causa de decisões erradas. Muitos querem vencer por vingança, muitos querem crescer por vingança, porque um dia, lá atrás, alguém olhou para ele e disse: você nunca será nada, você nunca vai fazer nada de bom, você nunca será vitorioso. E aí essa pessoa decide toda a sua vida com base em cima de: eu vou provar para essa pessoa que ela estava errada.
Olha que prisão. Olha que prisão. E o que a Bíblia falaria a respeito disso? Marcos 11, 25 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Não fundamente a sua vida na vingança, fundamente no perdão. Estruture a sua vida no perdão. Muitas pessoas decidem a sua vida com base no medo talvez de ficar pobre, no medo de voltar a viver aquilo que eu vivi lá na minha infância, no medo de sofrer, no medo da escassez. Mas como nós aprendemos aqui hoje, o perfeito amor do Senhor lança fora todo medo. No amor do Senhor não há medo. Quando desfrutamos da plenitude da presença de Deus, não há medo. Não precisamos viver todos os nossos dias, tomar todas as nossas decisões com medo do passado. Muitas pessoas estruturam a sua vida com base no vitimismo. Com medo de ser zombado, com medo de ser humilhado, com medo de ser rejeitado. E aí vive toda a sua vida nessa busca incessante de provar que é grande, de proteger o seu ego que está machucado, e cria uma grande casca de orgulho em volta desse ego ferido. Se tornam pessoas intocáveis, pessoas duras, pessoas que são extremamente difíceis de lidar, se tornam pessoas que às vezes acabam a vida sozinho, que ninguém aguenta. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou lhes dar descanso. Não precisa viver a sua vida tentando proteger esse ego, criando cascas, sumiu a palavra, essa casca, essa estrutura. Não adianta, armadura, lembrei. Criando uma armadura para proteger o seu ego machucado. No Senhor você tem descanso. No Senhor você tem descanso. O que você precisa é ser amigo de Jesus. Em quarto lugar, eu quero falar sobre mais uma característica daqueles que vivem segundo a maldade do seu coração. E estas são pessoas que se rebelam contra o Senhor. Olha o que está escrito no versículo 12. Então disse Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Mas se você for lá no 15, está escrito: de novo enviou Balaque príncipes em maior número, e mais honrados que os primeiros, os quais chegaram a Balaão, e lhe pediram: assim diz Balaque, peço-te, não demores a vir. O Senhor deu a instrução para Balaque, falou para ele: não amaldiçoe esse povo, porque é um povo abençoado por mim. Só que ele insistiu no seu erro, ele insistiu no seu pecado. Balaque insistiu na sua rebeldia contra o Senhor. Insistir no erro é uma rebeldia contra o Senhor. Querido, se Deus tem mostrado para você quais são os pecados que você precisa abandonar, quais são as condutas que você precisa abandonar, e você ainda não abandonou, você está em rebeldia contra o Senhor.
você está em rebeldia contra o Senhor. E rebeldia é se opor à autoridade de Deus. Rebeldia é uma teimosia sem tamanha. Rebeldia é uma teimosia de imaturo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente espera imaturidade de criança. Criança que é guiada pelo que ela acha que ela quer fazer ou não. Porque ela deseja ou não. Adulto faz o que tem que ser feito. Se o Senhor está te dizendo, abandona esse pecado. Se o Senhor está dizendo, mude a sua conduta. Se o Senhor está dizendo, mude o seu caminho. E você está insistindo no erro. Você está em rebeldia contra o Senhor. E sabe o que é a rebeldia? Em 1 Samuel está escrito que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Sabe por quê? Porque a rebeldia é uma idolatria a si mesmo. A rebeldia nada mais é do que uma idolatria a si mesmo. Se Deus está falando com você, obedeça. Se Deus está falando com você, obedeça. Obedeça. Talvez diante de tudo que eu falei aqui hoje, você se identificou com alguns aspectos. Talvez a sua vida precise de alguns ajustes, precisam de algum cuidado do Senhor. E eu estou aqui para te dizer, não somente para te apontar o que está errado, mas eu estou aqui para te dizer que há esperança. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça transformadora do Senhor é muito maior. Há esperança, porque a bondade de Deus é maior. Não adianta Balaque e Balaão se levantarem contra aqueles que são protegidos pelo Senhor. Não adianta a maldade se levantar contra aqueles que estão debaixo das asas do Senhor. Há esperança. E a esperança está na palavra do Senhor. Há uma vitória para nós. Porque em 2 Coríntios 5,17 está dizendo que nós podemos viver uma nova história. Lá está escrito que assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Em Romanos 8,1 está dizendo que nós estamos livres do mal. Porque agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Gálatas 3,13 está dizendo que Cristo levou sobre si toda a nossa maldade. Ele levou para aquela cruz toda a maldade. Está escrito que Ele nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Há uma saída, há uma vitória, basta obedecer. A partir do momento em que estamos com Cristo, o aceitamos como nosso Senhor, nós não mais estamos debaixo de um jugo, de uma opressão da maldade, porque o mal não pode mais imperar na nossa vida, ele não pode mais comandar a nossa vida. Por isso nós precisamos nos apegar a essa bondade, nos apegar a essa verdade preciosa de Cristo. Ele está aqui agora, e o Senhor está dizendo para você: eis que eu coloco diante de você a bênção ou a maldade. Qual a sua escolha? Qual a sua decisão? Qual a sua decisão? Abrir mão da maldade para ser guardado pela bondade do Senhor, ou continuar em rebeldia? Gostaria que você ficasse de pé. O Senhor hoje diz para você:
Assim como ele disse para Israel em Deuteronômio 30: quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, se derem ouvidos à voz do Senhor, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos, entre os quais o Senhor, Deus de vocês, os havia espalhado. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês, e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor seu Deus porá todas as maldições para longe de vocês. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor, cumprirão os seus mandamentos que hoje eu lhes ordeno. O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os estatutos escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, o Senhor mudará a sua sorte, o Senhor mudará a sua história, o Senhor mudará a história da sua casa, da sua família, se hoje você decidir pela bênção do Senhor, se hoje você decidir por obedecer ao Senhor. A bondade do Senhor superabundará a sua vida, em nome de Jesus. Qual que é a sua decisão nesse momento? Diga a Ele nesse momento, qual que é a sua decisão? Feche os seus olhos, fale com o Senhor agora, qual que é a sua decisão? E Ele estará